Oi, pessoal, boa tarde. Isso é quase uma edição extraordinária do Reflexões Psiquiátricas, né? Eu resolvi trazer para vocês a entrada do Also Sprach Zarathustra, do Richard Strauss. Olha que bonito. E 5 minutos eu vou perguntar para o meu amigo Matheus Brito da Silva um negócio que vem me incomodando muito. Aí, Brito. Assim falava Zaratustra. Nós vamos fazer uma live de 5 minutos, né, Brito? O Brito já entrou e eu vou fazer 2 perguntas para ele. Vamos ver. Brito, boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Obrigado. Peraí, deixa eu ver que cortaram a minha cabeça. Eu sou careca, mas ainda tenho cabeça. Pronto. O Brito é meu querido amigo, faz licenciatura na Unesp, né, de Física, e é um divulgador científico. Brito, eu vou avisar as pessoas que a minha introdução tem ironia, porque às vezes as pessoas não entendem ironia, né? Eu chamei você hoje para a gente falar 5 minutos sobre um negócio que está me incomodando e está te incomodando, que eu sei, né? Para quem está assistindo a gente, alguém aí acha que todos os nossos sentimentos, emoções e desejos são uma energia que vão para o universo e que podem modificar a vida da gente e dos outros? Né? Que tudo o que fazemos se transforma numa energia e o que eu ofereço ao universo, isso retorna ao universo? Tem gente que chama isso de física quântica. E eu e o Brito, quando ouvimos esse negócio, a gente fala, não, pelo amor de Deus, não é verdade? Então, Brito, antes da gente falar dessa pataquada, explica para nós aí o que é física quântica. Vamos lá, vou tentar dar uma explicação aqui. Funciona mais ou menos assim, ó. Na física, a gente tem muitas áreas, né? E 2 grandes áreas da física é a física quântica, que a gente... Fala mais alto. Fala mais alto. Físicos gostam de chamar de mecânica quântica, né? E tem a outra que é a mecânica clássica. Então, basicamente, tem 2 mecânicas para descrever os fenômenos do universo. Quando nós, cientistas, nós físicos, queremos olhar para o mundo das coisas muito pequenininhas, das coisas do tamanho de átomos, moléculas, partículas, né, elétrons, prótons e nêutrons, a gente coloca o nosso óculos da mecânica quântica para explicar os fenômenos que acontecem nesse mundo muito pequeno. Quando a gente vai olhar para o mundo macro, né, que é o mundo do nosso dia a dia, do cotidiano, a gente coloca os nossos óculos da mecânica clássica. Então, a mecânica clássica, ela é uma ciência, ela é uma parte da física que vai descrever as coisas que acontecem no mundo macro, do nosso dia a dia. Por exemplo, um chute de uma bola, uma caixa d'água esvaziando, em movimento, um carro batendo, né? Agora, a mecânica quântica não, ela vai olhar para o mundo mais das coisas muito mais pequenas, né? Então, da interação da luz num elétron, né? Num átomo, numa molécula. Então, são basicamente essas 2 coisas, de uma maneira muito simples para as pessoas entenderem. Deixa eu ver se eu entendi. Mecânica quântica e física quântica são usados como sinônimos. Sim, sim. Tá. São usados como sinônimos. É que é mais bonito se chamar de mecânica quântica. Tá certo. E aí eu vou repetir a introdução que eu fiz, Brito, e fazer a pergunta chave aqui do nosso bate-papo. Eu perguntava às pessoas se vocês acham que todos os nossos sentimentos, emoções e desejos são uma energia que pode modificar a vida, vão para o universo, né? Que tudo que fazemos se transforma em energia e isso retorna para nós. E essa é a questão da física quântica, que a física quântica explica
religiosidade, espiritualidade, tem a tal da... Alguém está dizendo que tem vibração, sim. O físico vai explicar. Tem o tal da física, não é? O tal da física, psicologia, psiquiatria. Eu estou vendo gente falar dos meus sentimentos e da psiquiatria, da física quântica. O que a física quântica tem a ver com emoções, sentimentos e energias do universo que voltam para a gente? Professor, a resposta é simples, né? Não tem nada a ver, né? Não tem nenhuma relação entre, por exemplo, você querer explicar a espiritualidade usando conceitos da mecânica quântica, né? É uma apropriação muito errônea que se fazem, e isso contribui aí para uma visão muito distorcida do que é mecânica quântica e do que é física quântica, né? Eu não sei exatamente o porquê que as pessoas fazem essa confusão, né, de atribuir a pensamentos, por exemplo, vibrações, achar que tudo que você pensa é energia, que você atrai, que a física quântica explica isso. A física quântica não explica nada disso. A física quântica ela só vai explicar os fenômenos que acontecem em escalas muito pequenas, que é as escalas atômicas e subatômicas, né? Por exemplo, agora você está falando muito do filme Oppenheimer, né? Que é a bomba nuclear, né? Então, os átomos, né, que estão ali dentro da bomba, né? Átomos de urânio, enfim, a física quântica vai explicar a interação desses átomos, né? Não vai explicar a nossa relação aqui macro, né? Por exemplo, você não usa mecânica quântica para explicar por que um carro bate ou por que você, por exemplo, chutou uma bola. Mecânica quântica ela está relacionada a um mundo muito pequeno, né, das coisas. Então, quando você está nesse mundo minúsculo, as coisas se comportam de uma maneira diferente, né? Então, a física clássica ela tem uma dificuldade para descrever, né, os fenômenos que acontecem nessas escalas muito pequenininhas da matéria. E aí é onde a mecânica quântica entra em ação, porque ela vai descrever esses funcionamentos dessas coisas. Então, para a gente ser claro, psiquiatras, pseudocientistas, psicólogos, espiritualistas que dizem assim que a minha energia se transforma em calor ou vice-versa, essa energia se dissipa pelo universo, isso explica a questão da física quântica e da mudança que existe dentro da gente. Vamos falar, isto é uma grande bobagem, é isso? É uma grande bobagem e é uma pseudociência, né? A pseudociência, ela tem uma frase do Carl Sagan que ele fala assim: a pseudociência satisfaz as crenças, né, emocionais das pessoas que a ciência frequentemente deixa de satisfazer. É algo nesse sentido, né? Então, as pessoas acreditam em alguma coisa que elas denominam sei lá o quê, e elas, para confirmar essas crenças, elas usam esses elementos que tem, né? Por exemplo, usa mecânica quântica para descrever uma coisa que não tem nada a ver com mecânica quântica. Então, se você quer saber mais do que é mecânica quântica, tem muitos vídeos bons na internet, do Ciência Todo Dia, do Marcelo Gleiser, que são físicos e são referências boas para se entender o que é mecânica quântica, né? Também tem livros, né? Tem 7 breves lições de física, que é um livro muito bom que vai explicar o que é mecânica quântica. Então, tem uma confusão. E aí, o que acontece? Esse pessoal que não entende nada de física quântica, da psiquiatria, que mistura tudo essas coisas aí... Não, hein? Eu não, E aí você confunde as pessoas, porque o papel aceita qualquer coisa, né? Depois esses livros vão para bibliotecas, livrarias, as pessoas compram, mas elas às vezes nem sabem o que elas estão comprando, né? E isso é bastante trágico. Então vamos esclarecer uma coisa. O livro aceita tudo. As pessoas às vezes falam, não, mas tem um livro. O livro, assim, se você pagar a edição ou se a editora achar que vai vender para um monte de incautos, eu sempre digo que um tolo e o seu dinheiro logo se separam.
Acabou, não é porque tem livro. Gabi, você disse o seguinte, então pensamentos positivos não produzem vibrações boas. Vibração é com o Brito, mas eu vou dizer, isso é coisa de coaching. Pense positivamente, pense, isso te trará uma energia boa. Isso te trará certamente frustração, porque não é isso que vai modificar a sua vida. Quer dizer, essa história de pensar positivamente tem nada a ver com energia boa. Não tem nenhuma relação. Pensar positivamente pode te fazer bem, mas na física quântica não é objeto da física quântica estudar as vibrações dos pensamentos das pessoas. Bom, então tem que se definir muito bem, né? O que é a ala da saúde, né? E o que é a ala da física. Essa mistificação dá muito dinheiro, infelizmente, né? É rentável, né? Se vendem muitas. E aí tem, por exemplo, até doutores em física. Eu conheço um indiano que ele é doutor em física nuclear e que ele defende essa união de espiritualidade e física quântica. O nome dele, se eu não me engano, é Amit Goswami. Só que isso não é consenso científico, isso não tem nenhuma relação, assim, não tem lógica, não tem nexo. E eu acho que acaba sendo até a pessoa acredita e defende aquilo mesmo, sem ter um pensamento crítico mesmo. Então vamos, a gente está encerrando, para lembrar, o fato de ter um livro não diz nada. Quando um cientista encontra alguma coisa, ele deve submeter em revistas científicas aos seus pares, ser criticado, aí volta e tem a contraprova. Eu acreditar que se eu pedir dinheiro para o universo, e pedir muito, a noite inteira, com força energética, amanhã vai chover dólar na minha cabeça, isso não existe. Você conhece Masaru Emoto? Eu conheço, eu vi que fez alguns trabalhos com pensamento e arroz, né? Que, por exemplo, tinha 2 potinhos. Você fazia... por um potinho você falava coisas boas e por outros coisas negativas. Mas aí envolve alguns conceitos de física e tem até uma cientista chamada Gabriela Bailas que já fez um vídeo desmentindo essa bobagem que ele fala usando física. Então, assim, é pura enganação. Então, eu só vou dar um exemplo. Existe um negócio que chama prece intercessora. Tem vários trabalhos. Quer dizer o seguinte, você pega um grupo de doentes e um grupo de pessoas reza pela melhora desses doentes, reza semanalmente pela melhora daqueles doentes, né? Um outro grupo de pessoas com patologias semelhantes, onde ninguém reza absolutamente nada. A melhora clínica, óbito, evolução é absolutamente a mesma, tá? Ou seja, não existe esse negócio de energia aplicado à ciência ainda dessa maneira. Tá certo isso? Tá certo. Brito, daqui a um tempinho, depois que xingarem muito a gente, arrancarem os cabelos e ranger de dentes, olha, pois é, a Unesp faz pesquisa sobre orações e doentes, mas se você for dar uma olhada em prece intercessora, os trabalhos ainda não evidenciam isso, tá? Ela ficou verdinha e a outra não. Faça um teste. Tá bom. Acho que tem algumas coisas aí que não são explicadas, mas lançar a mão de conceitos físicos para explicar isso, eu acho um salto epistemológico, não é? Muito grande. Desculpe, eu vou abusar de você. E os fractais? O que tem a ver os fractais com isso? Eu sei o que é fractais, mas não consigo explicar assim, se tem alguma relação e tal. Eu sei que são objetos da matemática, né? Estudos de fractais e tal. Tá. Então tá bom. Então, olha, daqui a uns meses, aí, ou algumas semanas, eu vou tirar aí você do seu almoço de domingo e dizer assim, Brito, vamos desmentir mais alguma outra tolice que está sendo dita no meio científico? E aí a gente bate papo de 10 minutos aqui. Até mais, professor. Obrigado. Até mais, Brito. Tchau. Obrigado a vocês, hein?